A paz do Senhor, irmãos. Hoje estamos aqui mais uma vez trazendo a nossa mensagem da Palavra de Deus através do nosso canal no YouTube, onde vamos estar apresentando aqui o capítulo 11, versículos 1 a 9 de Gênesis. Então vamos orar ao Espírito Santo, clamando para que todo discernimento, todo entendimento da palavra recaia sobre nós, irmãos, para que possamos extrair da palavra de Deus ensinamentos que possamos trazer para a nossa vida espiritual e o nosso caminhar terreno, em nome de Jesus. Amém? Então eu vou fazer a leitura do texto que vamos estar trabalhando hoje, tá? Então vamos lá, Gênesis capítulo 11, versículo 1 a 9, onde nós vamos falar da Torre de Babel. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemo-nos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para que tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Meus irmãos, essa aqui foi a leitura da palavra de Deus, a Torre de Babel, um assunto, né, muito conhecido da Bíblia, um assunto bem difundido, que é a Torre de Babel, mas também um assunto que nos traz ensinamentos, que nos traz grande discernimento espiritual para a aplicação de alguns princípios aqui erigidos e que podemos trazer, né, para as nossas vidas hoje. Então eu vou estar fazendo como de costume, né, como eu costumo fazer os nossos estudos da palavra. Eu vou trazendo, dividindo o texto em versículos, onde que essas divisões, essas subdivisões do texto vão nos trazendo algumas informações, e daí no final a gente fecha com algumas colocações, alguns ensinamentos que o texto nos faz aplicar nos dias de hoje, né? Então nós estamos falando aqui da Torre de Babel, o capítulo 11, né, de Gênesis, um capítulo que está vindo ali logo depois do dilúvio, né, do dilúvio, onde apenas Noé e a família dele foram salvos. Então, logo o início do texto já nos coloca nesse contexto, olha só. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Isso porque, até então, nós, como eu disse, nós estamos falando da terra pós-dilúvio. Então nós estamos falando dos descendentes de Noé,
né? E a linhagem de Noé, ela vem desde Adão, ou seja, então desde o início da humanidade, né? Até esse momento, não podemos dizer que existia uma linguagem como a gente conhece o termo linguagem hoje, envolvendo várias expressões, vários conhecimentos linguísticos. Mas o que o texto nos traz é que desde Adão, né, da saída ali de Adão do paraíso e da linhagem de Adão, com Caim, Abel, até chegar em Noé e nos filhos de Noé, os homens falavam a mesma língua, ou seja, eles se comunicavam através das mesmas palavras, né, o mesmo vocabulário. Eles tinham um entendimento entre eles, eles conseguiam se comunicar. E, como a gente está falando no início, então vinham essas descendências falando a mesma língua, eles se comunicavam da mesma maneira. Os descendentes de Noé, né, então está vindo ali desde os capítulos anteriores, mas o capítulo 9 é que ele tem uma grande importância, porque Deus fez uma aliança com Noé e seus filhos. Está lá logo no início do capítulo 9. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. E os filhos de Noé, ali no versículo do capítulo 10, são essas as gerações do filho de Noé, Sem, Cam e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Então, nós temos uma aliança de Deus com os filhos de Noé, com Noé e com seus filhos, Sem, Cam e Jafé, para que eles espalhassem pela terra e fossem fecundos, multiplicando e enchendo a terra. Pois bem, então, continuando agora, no capítulo 11, vem o versículo 2. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, por que eu fiz essa digressão? Porque o eles aqui, que o texto se refere, são os filhos de Noé. Né? Partindo eles do Oriente, ou seja, depois do dilúvio, eles saíram de onde eles estavam, no Oriente, deram com uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. Então vamos lá. Deus mandou eles espalhar pela terra, mas eles decidiram habitar naquela planície. A planície de Sinear é um local que mais tarde vai ser conhecido como Mesopotâmia, depois Babilônia, e hoje, nos dias de hoje, é onde está o Iraque. Ou seja, é na região ali do entorno ainda dos jardins do Éden, mas já um pouco mais afastado, porque eles saíram do Oriente, né, de onde eles estavam, foram andando, e quando eles se depararam com essa planície, que ali era banhada pelos rios Tigres e Eufrates, ou seja, uma planície agradável do ponto de vista, né, de fácil habitação, com água, com campos ali que poderiam ser trabalhados, eles habitaram ali, é o que fala o capítulo 2. Então, já logo aqui, no início, nós vemos que houve já um descumprimento, né, da aliança que Deus fez com eles, que eu acabei de ler ali no capítulo 9. O capítulo 9 ele chama a aliança de Deus com Noé. Então, quando Deus mandou eles se espalharem pela terra, Deus queria que eles andassem, continuassem andando, e eles já decidiram habitar ali. Vejam bem. Aí vem o versículo 3 e o versículo 4. E disseram uns aos outros. Olha só, disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Então, logo no início desse versículo, eles falam: e disseram uns aos outros. O que nos chama a atenção aqui, que é uma decisão deles, sem consultar a Deus. Eles disseram entre eles: vinde, façamos tijolos e queimemos-os bem. Aqui também já mostra que eles já estão iniciando o domínio sobre as ciências, né? Eles já estão fazendo tijolos, porque era uma região que não tinha pedras, né? Aquele vale ali não era como os locais que eles moravam antes, de regiões desérticas e com muitas pedras. Então eles já desenvolveram ali
uma capacidade, um domínio sobre uma ciência rudimentar, mas que não deixa de ser ciência, né? Eles já estavam fazendo tijolos, queimemos-los bem, ou seja, eles já tinham a concepção do forno, né? Que fazendo o tijolo do barro e queimando o tijolo ele ia adquirir resistência, ele ia se tornar um produto do próprio homem. E já tinham conhecimento também ali do betume. O betume é como se fosse... Hoje o betume é a base para o asfalto, para a argamassa, para essas questões que dão liga. Ou seja, então eles também já estavam dominando esse tipo de ciência. Então esse versículo 3 já nos mostra a forma como o ser humano já estava iniciando suas atitudes. Primeiro eles falaram, decidiram ali uns com os outros, sem buscar, né, a consulta a Deus. E depois eles já estavam dominando algum tipo de ciência. E o ser humano dominando aquela ciência rudimentar, né, naquela época rudimentar, mas para eles com certeza muito, muito importante, eles já disseram, que é o versículo 4. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Olha só, então aqui esse versículo 4 já mostra que o homem, dessa decisão que eles tomaram entre eles já vieram com, claramente aqui no versículo 4, com duas intenções. Intenções humanas, intenções ali do coração do homem. A primeira, eles queriam construir, usar a ciência que eles tinham, né, dominada ali naquele momento, do tijolo, da argamassa. Eles queriam usar o seu conhecimento para quê? Para se tornar célebre o nosso nome. Cujo topo chega até os céus. Obviamente que eles não queriam atingir o céu, é uma forma de expressão, mas eles queriam fazer um monumento à humanidade, um monumento deles, da decisão deles, da ciência deles, para tornar célebre o nosso nome, ou seja, para que nós possamos demonstrar a nossa autoridade, o nosso poder, o nosso domínio, ou seja, sem Deus, colocando Deus de lado, colocando o homem. Eles queriam estar acima de Deus, ou no mesmo patamar, não importa. Né? Relembra muito a passagem bíblica que fala da queda de Satanás, que antes dele cair, no coração dele, ele queria estar acima de Deus, se tornar altíssimo, ao mais alto, né, trono, acima de Deus. E aqui a gente já começa a ver o poder de Satanás sobre a humanidade agindo na mente dos homens. E ali no desenvolvimento da ciência deles, eles já esqueceram Deus, pensaram apenas na autoridade deles, no poder deles, para que fosse célebre o nome deles, não o nome de Deus, o nome deles. Aqui é importante a gente também fazer uma colocação que esses homens ali que tomaram essa decisão, eles eram liderados por quem? Por Nimrod. E como que nós chegamos a essa conclusão? Olhem só, vamos ler aqui o capítulo anterior, no capítulo 10, a partir do versículo 6. Os filhos de Cã: Cush, Mizraim, Put e Canaã. Os filhos de Cush: Sebá, Vilá, Sabá, Ramá, Sabtecá. E os filhos de Ramá: Sabá e Dedã. Cush gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Então, Cush, filho de Cã, e Nimrod, filho de Cush. Ou seja, então Nimrod era bisneto de Noé, né? Filho de Cush, que era filho de Cã, que era filho de Noé. E Nimrod começou a ser poderoso na terra, é o que fala o versículo 8. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear.
Então, se o início do reino dele foi Babel, então é ele que deu início a essa construção da torre. E Nimrod, como bisneto de Noé, neto de Cã, filho de Cush, ele era descendente de Noé e, portanto, ele estaria dentro da aliança que Deus fez com Noé e com seus descendentes. Mas aqui já mostra o coração humano de Nimrod, né? Um coração aqui de poder, de querer buscar o poder acima de tudo. Então esse é o contexto. E voltando aqui ao final do versículo 4, a primeira intenção, como eu disse, é tornar célebre o nosso nome. Como Nimrod já tinha um nome célebre, né? Porque, como eu acabei de ler, ele já era conhecido diante da terra como caçador, como valente, ou seja, ele já estava construindo o nome dele e juntou ali, liderou os outros homens ali para quê? Para que esse nome fosse mais ainda, mais reconhecido, ou seja, ele queria mesmo era poder, era autoridade, ou seja, já agindo como uma forma de substituir a Deus, de usar a ciência humana, o poder humano para estar acima de Deus. E a segunda intenção de Nimrod, dos seus homens ali, dos homens que ali habitavam aquela terra e os demais, né, descendentes de Noé, além de tornar célebre o nome, que eu acabei de ler, olha o final, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então aqui eles já tomam a decisão de rebelião contra Deus, porque se a aliança de Deus com eles era de que eles fossem fecundos e se espalhassem pela terra para se multiplicar, como está lá no versículo 1 do capítulo 9, é que eles tomam a decisão de enfrentar abertamente, de se rebelar contra os propósitos, os desígnios de Deus. Então ali eles decidiram que eles não queriam mais ser espalhados por toda a terra. Eles queriam ficar ali naquele local que eles escolheram. Ou seja, eles queriam, né, através do seu próprio nome, afirmar a autonomia humana, chegar aos céus, né, pelos seus próprios esforços, é o que a Torre de Babel significa aqui dentro do contexto que eles estavam querendo construir, uma torre que chegasse até os céus, ou seja, eles não queriam chegar aos céus através de Deus, eles queriam chegar aos céus através dos seus próprios esforços, através da sua própria ciência, pois agora eles dominavam o tijolo, queimavam o tijolo, eles tinham betume como argamassa, eles tinham a ciência daquela época, né? Ou seja, pecando contra Deus. Sendo rebeldes, enfrentando o que Deus tinha definido para ele de uma forma aberta, clara. Que é a natureza humana, né, irmãos? É a natureza pecaminosa dos homens. E que a gente vê que o dilúvio de nada adiantou, né? Mesmo com Deus arrasando a terra e sobrevivendo só a linhagem de Noé, e Deus fazendo a aliança com a linhagem de Noé, passado um tempo, já que ou seja, passado poucas gerações, né? Porque nós estamos falando de Nimrod, que é bisneto de Noé, passado aí 3 gerações, eles já se rebelaram, tentaram se tornar autoridade, tentaram estar acima de Deus, decidiram sem consultar a Deus e com intenções pecaminosas. Aqui nós temos o pecado da arrogância, o pecado da rebelião, o pecado da afronta, da afirmação da ciência como poder humano acima do poder de Deus. E aí no versículo 5 a 7, nós temos o que? É Deus observando e tomando a decisão. Então vamos lá. Aí no versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Deus é Deus e, obviamente, ele sonda o coração de todos os homens, ele viu o que estava acontecendo ali, quais eram as intenções, a natureza pecaminosa ali da decisão, né, daqueles homens ali, e resolveu
Descer aqui, descer o Senhor para ver a cidade e a torre, é uma maneira de uma figura linguística, que Deus não precisa descer. Você fala assim, desceu Deus, a gente imagina Deus na forma de homem descer. Não, ele desceu em espírito, ali, consultando, sondando os corações dos homens. E coloca assim, o que os filhos dos homens edificavam. Essa passagem também é importante, que é reconhecendo a condição frágil da raça humana. Filho dos homens, eles eram filhos de homens, eram carne, né? Não eram nem os homens originais ali, Adão e os filhos de Adão, não, já eram várias, né, gerações depois do dilúvio, depois de já ter sido constatada a fraqueza humana. Então Deus foi ali para ver o que os filhos dos homens, o que aquelas criaturas, né, frágeis, arrogantes, cegos para o seu próprio estado espiritual estavam fazendo. Aqui Moisés, ao escrever esse texto, né, considerando Gênesis escrito por Moisés, que é o que nós acreditamos, o Pentateuco escrito por ele também usa uma ironia, né, uma certa ironia, porque a gente pode fazer aqui o contraponto, né? Os homens queriam subir até os céus, mas foi Deus quem desceu para resolver a situação. E continua, e o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos a mesma linguagem, como eu já disse, né, anteriormente, todos falavam o mesmo vocabulário, as mesmas palavras. Isto é apenas o começo. Apenas o começo de quê, meus irmãos? O começo da rebelião, o começo dessa natureza pecaminosa dos homens, dessa natureza de confronto, de negação a Deus, de querer fazer as coisas pelo próprio esforço, sem consultar a Deus, sem crer em Deus, como se a ciência e a força humana e a mente humana fossem suficientes para resolver tudo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer, ou seja, eles já decidiram, já tomaram a decisão, eles são arrogantes, eles são afrontadores, né? Eles não tem jeito, eles querem agir de acordo com o que eles pensam, com o que eles acreditam, através do coração humano e não através de Deus. E aí conclui. E agora, olha que texto importante esse do versículo 7. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Então, o plural é usado aqui. Vinde, desçamos e confundamos. Então, aqui nós já temos, ainda que sem a clareza, né? Porque nós estamos no início do Antigo Testamento, no Gênesis, mas a linguagem usada aqui por Moisés já indica a Trindade, o Deus triuno, as três pessoas na figura de Deus, porque ele usa o plural. Vinde, desçamos e confundamos. Então nós temos que ler aqui o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Então isso aqui é mais uma das partes do Antigo Testamento que apontam para Jesus, em que nós usamos a chave hermenêutica de Jesus para interpretar esse texto. Porque Deus ali não está chamando, nada indica que ele vai estar chamando anjos para descer com ele, para confundir a linguagem das pessoas. Não justifica, não tem porquê. Né? Ali ele está descendo, é a Trindade, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Evangelho de João nos fala que Jesus era o Verbo, estava com Deus desde o início e estava junto com Deus aqui nesse momento também. É o que o texto nos mostra. Já esse plural aqui é a Trindade, apontando para Jesus. Desçamos ali, confundamos a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. E aí finaliza o texto já com a efetivação da vontade de Deus. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Ou seja, o que prevaleceu foi a vontade de Deus. Ele foi lá e fez prevalecer a vontade dele, através de um ato poderoso, miraculoso, um ato divino.
foi lá e pronto. De uma hora para outra todo mundo começou a embolar a língua, falar outras línguas, e dali já surgiram uns, obviamente não eram as línguas atuais, mas eram troncos linguísticos da antiguidade, e já foi toda a construção humana, ali, ó, cessaram de edificar a cidade, todo aquele intento iniciado na torpeza do coração deles, nas intenções pecaminosas, nas intenções de rebelar-se contra Deus, foram dispersas ali naquele momento através de um ato poderoso e miraculoso de Deus. E eles não conseguiram mais conversar entre eles, e daí que vem o nome Babel. Né? O nome Babel significa confusão. Confusão. É uma similaridade desse nome com o verbo confundir na língua hebraica, né, que significa confusão. E mais tarde, né, Babel se tornou Babilônia, que significa o quê? Símbolo do poder humano mundial inimigo de Deus. Essa é a origem da Babilônia. Pecado, a arrogância, o afrontamento, a rebelião expressa ao que Deus tinha determinado para aqueles descendentes de Noé. E eles, por vontade própria, acreditando no poder deles, poder humano, que é um poder frágil, mas eles se julgaram aptos a estar enfrentando e buscando estar alto, tanto quanto Deus. Então esse é o texto, meus irmãos. É um texto que quando a gente divide ele, vai pegando por partes, como, né, acabamos de fazer aqui, nos deixa ensinamentos assim muito claros do que o texto quis trazer. Então são ensinamentos que nós aplicamos hoje, assim, tranquilamente nos nossos dias e que nos dão condição de entender muita coisa. Uma coisa clara que esse texto expõe de uma maneira muito clara a natureza humana, a nossa natureza arrogante, pecadora, de buscar a independência de Deus, né, que mostra a nossa, nossa, não porque nós estamos em Jesus e buscamos, né, o discipulado, mas nossa, que eu falo da raça humana, de ser desobediente, né, confrontadora, rebelde. Está tudo aqui, ó, tudo nesse texto. E que não é diferente de hoje. Ou seja, então essa condição humana nossa vem desde lá do início, né, desde a nossa Gênese, né, como estamos lendo aqui o livro de Gênesis. Gênesis é o início, desde o início da raça humana. E nós estamos falando aqui de uma natureza que busca o poder através da ciência. O que nós vemos hoje? Quantos negam a Deus em nome da ciência? Por mais que a ciência utilizada por esses homens aqui seja uma ciência rudimentar, hoje, mas que naquela época não era, né? Eles conseguiram ali ter o descobrimento ali do tijolo, de cozinhar o tijolo, de utilizar o betume, de fazer o betume como argamassa, como o início da arquitetura. E ali, quando eles dominaram essas técnicas arquitetônicas, de arquitetura, eles já se colocaram como poderosos, buscando poder. E isso é o que nós vemos hoje. Seres humanos buscando, colocando a ciência no lugar de Deus, a tecnologia no lugar de Deus, de que o conhecimento científico pode substituir a Deus, né? Então esse ensinamento ele é muito claro para os dias de hoje, irmãos. Mas um outro ensinamento claro também é de que mesmo com toda essa natureza pecaminosa, com toda essa natureza arrogante, Deus é amor. E ele resolve tudo do jeito dele. Então o homem fez tudo isso que fez, dominou a ciência naquela época, tentou estar acima de Deus, mas Deus com um ato só, poderoso e miraculoso, acabou com tudo. Deu câimbra na língua de todo mundo ali, ninguém conseguiu conversar mais e a intenção deles acabou. Então isso também nos ensina que por mais que hoje exista toda essa rebelião,
que exista toda essa busca pela substituição de Deus, pela ciência, pela tecnologia, o texto nos ensina que Deus está atento a tudo. Ele observa tudo. E que nós não devemos temer. Porque quando for da vontade dele, quando chegar o momento que ele tem decidido para nós, tudo vai ser resolvido como a Babel foi resolvida. E vai ser resolvido, meus irmãos, eu creio, com a volta do Senhor Jesus. A volta do Senhor Jesus. Jesus vai voltar. E toda essa Babel que nós vemos hoje, toda essa Babilônia que está incrustada no nosso mundo, vai ser resolvida como foi resolvida a Babel. E para o corpo de Cristo é um só, que é a igreja. E para a igreja não tem linguagem, não tem palavra, não tem nenhuma dificuldade, pois o que nós cremos é uma coisa só, é a fé na ressurreição de Cristo. Nós cremos no reino, através da ressurreição do Cristo, através do nosso arrependimento. E onde que nós buscamos a cruz de Cristo para nos livrarmos do pecado. Então, o mais importante desse ensinamento da Torre de Babel é não temer, é ter fé, é crer que tudo será resolvido e consumado na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, e é uma chave hermenêutica que esse texto aponta, e que nós devemos esperar com fé, crendo que na volta do Senhor Jesus toda essa Babel será dissipada. Forte abraço, meus irmãos. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo ilumine e aplique o conhecimento aqui desse texto. Grande abraço.